Olá, eu sou o Erisvelton, sou aluno do curso de Física no Polo de Jaicós e a minha microaula quero falar um pouco sobre ressonância e também o efeito Doppler. A ressonância, vamos falar um pouco desse fenômeno, entender melhor o que é a ressonância, os tipos de ressonância e também vamos entender melhor o que é o efeito Doppler. O que é ressonância? É um fenômeno físico no qual a frequência de oscilação de uma fonte emissora equivale à frequência fundamental de oscilação de um receptor. Ou seja, pessoal, destacando melhor isso aí, a ressonância ela ocasiona um aumento na amplitude de oscilação, até mais do que aquele ocasionado por outras frequências. Pessoal. Por exemplo, um simples exemplo da ressonância do sistema mecânico, por exemplo. Para colocar um balanço em repouso para oscilar, é interessante que apliquemos uma força sobre ele periodicamente. Sempre que ele se encontrar em seu ponto mais alto, o sistema passará a oscilar em amplitudes cada vez maiores. Ou seja, se a força aplicada com frequência diferente é uma força aplicada com frequência diferente. E aí, no entanto, a gente não tem a mesma eficiência em fornecer energia a esse balanço. Vamos ver aqui também os tipos de ressonância. Quais são os tipos de ressonância? Temos a ressonância mecânica, a ressonância sonora, a ressonância elétrica, a magnética, a óptica. O que é a ressonância mecânica? A ressonância mecânica é a aplicação de força em um balanço oscilatório, é o que eu estava acabando de falar. Um belo exemplo da ressonância mecânica é a aplicação da força em um balanço oscilatório. Ela faz com que a força aplicada sobre o balanço aumente a sua amplitude. Temos também aí a ressonância sonora. O que é a ressonância sonora? A ressonância sonora é aquela ressonância produzida por hormônio, produção de hormônicos por instrumentos musicais. Por exemplo, o toque de um violão, de um sanfone. Isso é a ressonância sonora, que faz com que a gente escute esse barulho e chama-se na ressonância de ressonância sonora. Temos também aí a ressonância elétrica. O que é a ressonância elétrica? A ressonância elétrica são os circuitos elétricos usados em televisão, rádio, celulares. A ressonância entra nesses aparelhos por meio de capacitores, indutores, fazendo com que eles produzam essas informações contidas que saem desses aparelhos. Aí também temos a ressonância magnética. Quem nunca viu falar em ressonância magnética, não é isso? A ressonância magnética, esse tipo de ressonância, ela surge quando se aplica um campo magnético estatístico e de alta intensidade aos núcleos atômicos. A ressonância magnética ela é usada em aparelhos de alta resolução magnética que servem para
fornecer detalhes de estruturas internas de órgãos e também de tecidos. Bem usada na medicina, né, pessoal? Quem nunca viu falar em fazer um exame de ressonância magnética que serve para detalhar a estrutura interna do nosso corpo, para ver como é que tá, para ver qual é a situação, o que necessita. Então é através desse exame chamado ressonância magnética que tem um detalhe maior do nosso corpo interno. E aqui também temos a ressonância óptica. O que é a ressonância óptica? Ela surge em cavidades refletoras e pode ser utilizada para aumentar a amplitude da luz. Ela produz feixes luminosos de alta intensidade, como por exemplo o laser, né, pessoal? Quem não conhece um laser? O laser que causa uma forte intensidade, capaz de se notar a distâncias, não é isso? Vamos falar um pouco também do efeito Doppler. Eu acho que todo mundo já ouviu falar nessa palavra. A gente pode não entender o que é o efeito Doppler, mas basicamente quase todo mundo já ouviu falar essa palavra, efeito Doppler. Então, pessoal, o efeito Doppler é a alteração da frequência sonora percebida pelo observador, em virtude do movimento relativo de aproximação ou afastamento entre a fonte e o observador. Pessoal, o efeito Doppler ele é utilizado para medir a velocidade de objetos por meio de ondas que são emitidas por aparelhos baseados em radiofrequências, em lasers. Na medicina, esse efeito Doppler ele é utilizado nos exames por exemplo, de eletrocardiograma, que serve para medir a direção e a velocidade do fluxo sanguíneo do tecido cardíaco. Quem nunca ouviu falar desse exame, né? De um ecocardiograma? Aquele exame que a gente faz do coração, que detecta algum problema que você tem no coração. Então, o efeito Doppler está presente em nosso cotidiano mais do que a gente imagina. A gente pode não saber direcionalmente aonde está, mas esse efeito ele está presente no nosso cotidiano mais do que a gente imagina. Na astronomia, esse fenômeno ele é usado para medir a velocidade relativa das estrelas ou de objetos celestes em relação à Terra. Então, pessoal, na astronomia ele também é bem utilizado na astronomia, porque você veja, na astronomia é uma área que abrange muito a física. Então é da física que a gente estuda bem o que é o efeito Doppler, o que é a ressonância. É onde tem um destaque maior desses tópicos. E aí, pessoal, vem aquela coisa. Onde encontramos o efeito Doppler? É o que eu estava acabando de falar. Esse fenômeno é muito mais presente no nosso cotidiano do que imaginamos. A gente pode encontrar ele nas sirenes das ambulâncias, quando são ligadas, em aparelhos ligados a rápida frequência, nos lasers, na astronomia e também na medicina. É aquilo que eu acabei de falar. Quem nunca ouviu o barulho de uma sirene, de uma ambulância? Então, ali existe um efeito Doppler. Ali, se a gente observar, não se dá para notar, não é algo que dá para notar vendo assim a olho nu. Olhando e percebendo algo. Mas aquilo tem que ser notado, tem que ser observado e também tem que ser medido.
os aparelhos ligados a alta frequência. Nos lasers, aquilo que eu acabei de falar, nos lasers, os lasers eles têm uma alta resolução, alta potência de um feixe de luz. Na astronomia e também na medicina, foi aquilo que a gente falou, na medicina, no exame de ecocardiograma.